orientasse tanto a sociedade como as prefeituras de como enfrentar a crise de forma que as pessoas sofressem menos, né? Até hoje, não temos nenhum plano nessa perspectiva, né? Mais que isso, essa foi uma das solicitações dos prefeitos da região metropolitana de São Paulo e desse grupo de crise que já foi dito aqui. A última manifestação do governador com relação a isso foi de que fazer um plano de contingência significaria produzir uma série de papelório inútil que não ia servir para nada. Ele falou isso numa entrevista coletiva no Palácio do Bandeirantes. Quem quiser só acessar os meios de comunicação para ter acesso a isso. Duas últimas questões têm a ver com o que está escrito no nosso relatório aqui, que é a interrupção arbitrária, não comunicada, ocultada e repentina. Por que as pessoas sofrem de forma diferenciada com a redução de pressão nas redes e mesmo o corte total no fornecimento? É porque as pessoas que vivem nas periferias das cidades, elas têm muito menos capacidade de armazenamento de água do que as pessoas que moram em prédios, moram em condomínios ou moram nas áreas mais nobres das cidades, né? Então, para amenizar esse problema, o governo implantou um programa que nós não somos contra, mas somos contra da forma que foi feito, que era um programa de distribuição de caixa d'água, que na verdade foi um programa autoritário, na medida em que não dialogou com as entidades de representação dos moradores, né? Essas caixas d'água foram oferecidas para habitações que não têm a menor infraestrutura para recebê-la, né? Além de tudo, tinha que pagar para a sua instalação, né? E mais, assinavam um termo de que se não fosse utilizada a caixa d'água num determinado espaço de tempo, eles iriam buscar de volta a caixa d'água, né? Foi um jogo de marketing simplesmente, né? Enfim, então, e a outra argumentação do governo, que a responsabilidade pela falta de armazenamento da água era porque as pessoas que moram em São Paulo desconheciam as normas da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, de que todo domicílio tem que ter uma caixa d'água com uma quantidade de litros equivalente ao número de pessoas que moram naquela residência. Ora, é difícil a gente acreditar que o conjunto da população tivesse esse conhecimento e tivesse condições de atender às normas da ABNT. Então, acho que é isso. Queria cumprimentar as entidades e as pessoas que foram responsáveis por esse brilhante trabalho. Obrigado. Bom, após as falas aqui, vou passar. Léo, você está escutando a gente, né? Sim. Eu queria passar agora só para alguns comentários seus, né? Você recebeu aí, deve estar acompanhando o relatório, está escutando nossas falas aqui, e registram, no nosso entendimento aqui, a soma das falas representa a violação de todos aqueles critérios ou princípios que constam como orientadores para a relatoria, ou para garantir o direito humano à água e saneamento. Eu acho que é a partir disso que a gente gostaria de ouvir os breves comentários seus, e aí em seguida a gente abrir, talvez falar um pouco sobre as possibilidades que isso representa, e aí a gente abre aqui para perguntas da empresa. Ok. Bom, inicialmente gostaria de cumprimentá-los a todos, as entidades, a imprensa, os interessados, dizer que tanto eu fiquei muito bem impressionado com a reunião que tivemos em abril, em São Paulo,
quanto fiquei muito bem impressionado com o relatório que vocês elaboraram, né? Mostra uma enorme responsabilidade de vocês, um enorme engajamento, um enorme compromisso com especialmente as populações mais vulneráveis da região atingida pela crise do abastecimento de água, e bastante rigor, precisão, né, e abrangência na abordagem sobre possíveis violações, né? Me lembro muito claramente em abril, quando tanto foram apresentados relatos com estatísticas, com dados concretos, com documentos sobre o que acontecia na região, quanto foram apresentados depoimentos absolutamente emocionados, né, que constatavam como que uma família muito pobre, um morador de rua, se via impactado pelo processo que ocorre aí em São Paulo. Bom, o caminho a partir de agora, da minha parte, é avaliar com mais cuidado ainda o relatório que vocês apresentam e, a partir dele, elaborar uma consulta ao governo do país, né? O relator especial, ele tem a liberdade, obviamente, de dialogar com os movimentos sociais, mas sua interlocução oficial é com os governos dos Estados-membros das Nações Unidas, né? Então, o processo formal, a partir de agora, é apresentar ao governo o que se chama de carta de alegação, na qual eu terei que fazer uma síntese das informações que vocês apresentaram, dizendo que eu recebi essas denúncias e perguntando ao governo sobre a sua posição em relação a elas, sobre o que tem feito e o que pretende fazer para minimizar os problemas relatados, né? É usual, um de vocês, eu não anotei o nome, disse que, parece que o próprio Rafael, chamou a atenção da inter-relação entre as violações dos direitos, né? Esse é um ponto importante de análise, verificar até que ponto a possível violação ao direito humano à água, né, e ao esgoto, eventualmente, também está associada à violação a outros direitos humanos. Para mim, uma das possibilidades é pensar no campo da saúde, né? Mas também há outros possíveis problemas, por exemplo, quanto à falta de participação, à falta de canais efetivos, né, de envolvimento dos afetados, quanto a informações imprecisas, etc. Isso é muito importante porque fortalece essa carta de alegação quando mais de um relator adere a ela, né? Obviamente, nós teremos que consultar, né, o interesse de outros relatores nessa adesão, mas é um processo a ser trabalhado a partir de agora, né? Bom, eu penso que é isso. Como eu disse em abril, o meu papel é procurar ajudar, né, os movimentos sociais no sentido de evitar, especialmente, com que as parcelas mais vulneráveis da população sejam ainda mais afetados por esse processo da crise, né? E chamar a atenção dos governos, dos prestadores, dos reguladores, das diversas instâncias públicas, da necessidade de ficarem muito atentos contra possíveis violações aos direitos humanos. Obrigado, Léo. Agora a gente pode abrir, caso haja questões da imprensa. Tudo bem, Rafael? Se puder só se identificar aí. Rafael Italiano do Estadão. Você apresentou esse relatório sobre... Desculpa, no começo da pergunta. Eu ia até pedir se você puder falar um pouquinho mais alto, porque daí o Léo consegue... Vocês apresentam esse documento junto com, no mesmo momento que o governador recebe um prêmio por uma gestão de recursos hídricos. Vocês acham que tem algum impacto, pode repercutir dentro do governo ou da população esse relatório? Porque as pessoas estão achando que realmente, quer dizer, acho que não, as pessoas acham que ele não merece esse prêmio.
Que peso tem esse documento hoje, junto com o dia que o governador recebeu o prêmio? Que é hoje o dia que ele recebe o prêmio. Se você for ficar à vontade, pode ficar à vontade. Eu acho que o mais assim, acho que é simbólico que aconteça no mesmo dia, né, enfim, e eu acho que representa, acho que é a representação factual do que nós estamos escrevendo aqui, né, que tem um descompasso entre a versão oficial, tem um descompasso entre o discurso oficial, inclusive a postura oficial, que não é só do governo do Estado, e tudo que está no entorno do governo do Estado, que ela é absolutamente incompatível com a realidade. Então, eu acho que o fato do prêmio, da gente estar fazendo essa entrega, esse lançamento hoje, e daqui a algumas horas o governo está sendo premiado por isso, eu acho que só ressalta que nós precisamos ainda mais de organismos internacionais para ajudar a gente a trazer, parece meio ridículo talvez, mas trazer a realidade assim, sabe? Porque o que a gente quem está atuando nessa causa faz muito tempo, e a imprensa que vem acompanhando isso mais próximo sabe que a gente muitas vezes chega ao absurdo de ter que provar o óbvio, né? Ou de ter que provar, enfim, que a realidade é a realidade. Assim, a gente tem uma situação generalizada de falta d'água, né, que enquanto o governo conseguiu manter isso só em algumas regiões da cidade, e óbvio que são as regiões mais periféricas, para as pessoas mais vulneráveis, enfim, tinha uma possibilidade, talvez tinha um sucesso na negação. Quando isso se espalhou pela cidade inteira, e isso, claro, suponho eu, parte de uma estratégia. Quando isso se espalhou para a cidade inteira, e hoje a gente tem a cidade inteira, quase todos, se não todos, enfim, as regiões da cidade, com cortes, com redução de pressão, que geram, em muitos casos, né, a falta de água na torneira mesmo, eu acho que fica muito mais difícil, e eu acho que, tentando resumir para você, eu acho que, de alguma forma, isso está acontecendo hoje, é um passo a mais para a gente desmascarar o cinismo, assim, sabe? Eu estou vendo isso como mais uma possibilidade e mais um combinado de coisas que vai ajudar a gente a desmascarar, enfim. Eu acho que, bom, eu vejo que esse prêmio já foi altamente questionado no mesmo momento que foi anunciado. No dia que foi anunciado, foi imediata a reação em redes sociais, inclusive na grande mídia. Muitas pessoas, inclusive, que apoiam o governo do Estado, manifestaram preocupação com como está sendo gerida a crise. E agora esse relatório traz o que naquele momento, de imediato, né, já foi ali aquela reação, nossa, esse relatório traz a evidência concreta e muito bem documentada, com diversas referências para várias evidências, etc., de como, de fato, a gente está muito longe, o governo do Estado está muito longe de merecer um prêmio pela gestão da crise. A gente está indo na direção contrária do que um prêmio deveria ser, na verdade. E essa roda tem que ser corrigida com urgência, porque tem pessoas sendo profundamente afetadas, e o que a gente falou aqui, com impactos na saúde, com impactos na sua vida, com impactos na sua dignidade muito profundos. Eu queria completar uma coisa, acho que o objetivo de apresentar esse relatório hoje é evidente que não temos a pretensão de fazer esse contraponto, até porque isso aqui é resultado de um trabalho, né, de várias entidades e não de uma pessoa que trabalhou na Sabesp, né, que fez a indicação desse plano, desse prêmio. Isso aqui mas o nosso objetivo é mostrar e iluminar o passado para tentar mudar um pouquinho o que virá pela frente. Nesse sentido, mostrar que a superação da crise hídrica, ela não se dará nos mesmos moldes em que hoje se baseia esse plano, esse prêmio, aliás, esse prêmio baseado basicamente porque houve grandes obras. Nós sabemos, a Aliança tem apontado desde o início que, e aliás, esse documento oportunamente levantado pelo Edson aí de 2003 já mostra que a solução para essas crises
essas crises que se repetem em outros lugares do mundo, é verdade, mas que têm tido enfrentamentos diferentes, não se dará pela realização de grandes obras. Nós estamos querendo, com o relatório e com a atuação da Aliança, apontar para o que a gente tem chamado uma nova cultura da água, que não é, evidentemente, baseada no binômio obra e grandes recursos, tá certo? E uso intensivo de recursos naturais. A gente sabe que a solução para isso tem que ser enfrentada de outra maneira, como já temos apontado, e não é baseado na realização de grandes obras, que a gente deveria premiar qualquer governante que fosse na nossa história recente, especificamente nesse caso. Eu só queria aproveitar a pergunta. Qual é o seu nome? Rafael. Só para aproveitar que a imprensa está aqui e fazer um convite. Hoje nós do Coletivo de Luta pela Água, em parceria com várias entidades do movimento popular, nós vamos fazer um ato na Praça do Patriarca a partir das 16 horas, onde nós pretendemos nos manifestar contra esse prêmio. É um ato que pretende ser um ato mais lúdico possível. Vamos tentar dar uma aula pública para as pessoas que estão passando pela Praça do Patriarca. Vamos ter uma encenação de teatro, provavelmente um trecho de uma peça do João Cabral de Melo Neto, por um grupo de teatro que resolveu apoiar essa iniciativa. Então estão todos convidados. Vai ser a nossa oportunidade de dar o prêmio que nós estamos chamando de prêmio Falta d'Água do Alto. É que já é para a imprensa, na verdade. Eu sei, mas eu estou fazendo um livro, então é uma parte de pesquisa. É que você colaborou com o relatório, talvez fique até estranho fazer uma pergunta. Não, mas é porque eu tenho uma pergunta. Professor Léo, está escutando? Desculpa. Léo, você consegue ouvir a pergunta? Está cortando um pouco, mas se puder falar mais pausado, acho que facilita. Professor Léo, aqui quem fala é a Marta. Lembra que eu conversei com o senhor no dia 26, quando o senhor esteve aqui, sobre as populações doentes? Eu gostaria de saber se eu posso enviar, porque eu senti falta, assim, olhando rapidamente, da questão da doença. E tem muitas pessoas ficando doentes. Eu tenho relatos muito graves de casos de hepatite. Eu gostaria de acrescentar ao relatório. Ok, claro. Posso enviar os dados das pessoas, das famílias que estão doentes? Claro. Como a gente conversou na época, quanto evidências estiver baseado, melhor, né? Porque essa relação entre falta de água e doença nem sempre é muito fácil de evidenciar, mas com certeza darei uma atenção especial a isso, porque o impacto da violação dos direitos à água e ao esgoto sobre a saúde é um ponto muito importante, muito sensível dos direitos humanos, né? Então, eu agradeceria se você puder enviar. Eu tenho a evidência, eu tenho o relatório do médico, né, que eu consegui com as pessoas, e eu gostaria de acrescentar. Tem alguém da imprensa mais para fazer perguntas? Eu sou produtor de protagonistas da televisão alemã, ainda não sei ao certo qual televisão vai ser, mas eu queria saber qual a continuação do relatório, após o relatório na mão, o que vocês pretendem fazer com ele, como vai dar prosseguimento à atuação. Da nossa parte, a gente tinha esse compromisso de entregar esse relatório, e claro que ele pode continuar recebendo contribuições para a gente torná-lo mais robusto e estar sempre alimentando, fornecendo subsídios, informações para a ONU. Mas os próximos passos, especificamente, são os passos que o Léo mencionou, porque hoje é um ato de entrega, né, pública para a relatoria da ONU, para o relator, e aí os próximos passos, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político, enfim, do relatório, o desdobramento dele é que como ele é focado, esse especificamente, ele é focado nos direitos humanos, a água e saneamento, são esses próximos passos que o relator mencionou aqui. E assim, é claro que as organizações que integram a aliança, que integram o coletivo e que estão trabalhando nisso, continuam cada uma com as suas frentes de atuação, de mobilização, de engajamento, de produzir conhecimento, de fazer, enfim, pressão popular. E aí,
cada um continua. O relatório é só uma abordagem específica dos direitos humanos, que era um compromisso de ajudar a subsidiar a relatoria. Eu só queria complementar uma coisa que eu acho super importante que o Rafael disse, que é, assim como a crise da água, esse relatório deve continuar. O que eu quero dizer com isso? Que hoje nós temos muitos elementos que nos permitem continuar alimentando esse relatório. Aproveitar que aqui tem vários técnicos, vários especialistas e tal, a nossa ideia, como disse ele, é a gente deixar isso público, né, publicizado, e que as pessoas continuem. A gente depois precisa ver, o Rafael, como é que a gente cria um mecanismo para a alimentação desse relatório permanente. Porque eu acho que é a nossa grande chance de manter esse tema da água e do saneamento, ou seja, da coleta, do tratamento de esgoto, na pauta. Começa agora. Eu acho, tem um comentário que eu gostaria de fazer, no aspecto da qualidade da água, a gente preferiu que no corpo do documento a gente fizesse referência a isso, mas tem um link aqui, é um documento que foi produzido e vem sendo produzido, que é muito completo, produzido pelo Coletivo de Luta pela Água, o Delmar, que está aqui presente com as pessoas responsáveis por esse documento, que aprofunda essas questões, contextualiza, traz mais dados, enfim. Então, a gente deixou o corpo do relatório, um corpo de relatório com um conteúdo mais simples, no sentido de conseguir comunicá-lo de uma forma mais simples, mas os anexos dele, que estão em links aqui, mas que, claro, podem ser impressos, eles têm todas as informações, além de um anexo de links, que tem centenas, eu acho, né, Edson? Ali deve ter centenas de links de matérias de diversos meios de comunicação a respeito da crise. Podia começar agora. Tem uma outra pergunta ali do Rafael do Estadão. Vocês, no ano passado, no período pré-eleitoral e durante as eleições, muito foi falado sobre a imprensa disse, o especialista que o governo pouco falou, sobre a renovação da outorga de Cantareira. Se essa renovação tivesse sido antecipada antes da crise, com um cálculo novo de metros cúbicos de água de produção, vocês acham que o Cantareira podia ter mais água hoje, de repente não ter sido usado a primeira cota do volume 8, que estão esperando que seja, que ela fique completa de novo agora no final do ano? Porque eles usaram muita água no ano passado, eles estavam tirando 33 metros cúbicos. Hoje, se não me engano, eles tiram 15 ou 13 metros cúbicos. Isso poderia ter sido feito antes? Não, tem aqui a Érica e o Ricardo Gutermann que têm acompanhado de perto essa discussão da outorga. Mas a pergunta do Rafael ela é muito importante, porque é o seguinte, uma das coisas que estava escrito na portaria que autorizou a outorga em 2004, dizia que a Sabesp deveria diminuir a dependência do Cantareira, coisa que não foi feita até o início da crise. O fato do Cantareira hoje estar produzindo 13, mais ou menos isso, contra 33 que produzia até o início da crise, isso mostra que era possível sim diminuir a dependência do Cantareira. Agora teve que fazer isso da pior forma possível, né? Posso esclarecer? No Plano Diretor de Aproveitamento de Recursos Hídricos da Macrometrópole do Governo do Estado de São Paulo, lançado em outubro de 2013, existe uma menção específica que a operação do sistema Cantareira, para uma segurança de 95%, ela teria que se dar com 29 metros cúbicos por segundo. A 33 metros cúbicos por segundo, a segurança cairia para 67, alguma coisa. Então, assim, o próprio governo tem provado, prova que houve superexploração do manancial todos esses anos. Essas informações sobre superexploração tem um ponto específico dentro do relatório com links para as informações, inclusive para o plano da Macrometrópole. E acho só ressaltar, rapidíssimo, a proposta da Sabesp da renovação da outorga agora, assim como era na época, é de ampliar ainda mais a captação para a região metropolitana. Isso tem os documentos no site da ANA. E pior do que isso, propõe diminuir, na maior parte do ano, a captação dos rios da região de Campinas, do PCJ. Propõe diminuir ainda mais. Só durante na prática, durante os 10 meses do ano, não tem nenhuma água para o PCJ do Cantareira e só em época de maior estiagem que passa a ter água lá.
Então, na verdade, tem que ser muito melhor discutir essa troca. Eu acho que vale ressaltar que o relatório deixa claro que grande parte das decisões que levaram a crise a estar como está foram decisões informadas e conscientes. Né? Sabia-se, você trouxe aqui o relatório de 2003, não faltavam informações ao governo de que se caminharia na direção que se caminhou, e também não se falta agora de que a informação de que a solução que está sendo proposta não são soluções verdadeiras. Né? Obrigado. Podemos encerrar para a imprensa? Eu gostaria. A imprensa tem mais perguntas? Então, tá legal. Eu proponho a gente só... É Cid, meu nome. Eu gostaria simplesmente, a título de elucidar também a questão do ciclo hidrológico, né? Quer dizer, todos que entendem um pouco de hidrologia sabem que há um ciclo hidrológico pluviométrico, né? E eu vou ler um trecho, Rafael, se me permite. Seu Cid, eu quero só pedir uma coisa para o senhor. A gente precisava fazer aqui uma entrevista, uma coletiva sobre o lançamento do relatório. Tinha um compromisso com o Léo de que às 11 horas a gente poderia encerrar. Por isso eu pergunto se a imprensa, a gente pode continuar depois conversando sobre a crise hídrica. O ponto é, se não há mais questões da imprensa, eu acho que, Léo, como você tem um compromisso em seguida, não é isso? Sim. Acho que a gente pode, agradeço aqui a sua participação, agradeço pela atenção que você Eu tenho 3 tem minutos para dado. falar com o Dr. Léo. Tá, e aí em seguida o Darcy Brega entra em contato com você para falar, porque aqui nós estamos num ato público, numa coletiva de imprensa que acabou de terminar. Pode ser aqui, então? Léo, muito obrigado pela sua participação. Transparência e democracia aqui também não. Um grande abraço a todos aí. Um bom dia. Hein, Rafa? Transparência e democracia que vocês cobram do governo, aqui... Nós estamos diante de todas as câmeras. Você quer mais transparência? Eu estou querendo falar 3 questões que foram omitidas, que vocês sabiam, a respeito de saúde pública, e que não estão aqui. Pessoas doentes, se você quer fazer... A participação no relatório foi estendida eu a todo mundo. participei, mandei para vocês e nós não recebemos para Pessoal, fazer críticas. é o seguinte, se você tem uma crítica a fazer ao relatório do qual você foi parte... Não, eu tenho uma crítica a fazer ao processo que vocês cobram, transparência Então, e a democracia do governo, que não fazem o processo com transparência e democracia. Então, assim, aprendam Você a não está fazer entendendo, o transparência e Léo tinha um democracia. compromisso, por isso nós tínhamos que Não é isso. Eu vou me ausentar, eu não vou participar dessa festa. Tá legal. Darcy, muito obrigado pela participação e pelas contribuições ao relatório. Bom, se a imprensa não tem mais questões, eu acho que a gente pode encerrar. Obrigado, pessoal. Bom dia. Mostrar para você. Saiu semana retrasada.